Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um programa no grupo de estudos virtual Eu Sou Luz. Você poderá estudar conosco gratuitamente entrando no endereço eusouluz.com.br. Hoje com mais um programa Rádio Ensinamentos dos Mestres Ascensos. Programas com perguntas e respostas, entrevistas, aulas e depoimentos, com Maria Lúcia Vieira e Paulo Rodrigues Simões, transmitindo os ensinamentos dos Mestres Ascensos da Grande Fraternidade Branca. Estes programas foram gravados entre 2007 e 2019. Olá, amigos estudantes dos ensinamentos dos Mestres Ascensos. Iniciaremos o programa de hoje com um assunto impróprio para menores de idade. Alertamos que crianças não devem ouvir o assunto que trataremos daqui em diante. Durante vários encontros, nós falamos sobre o sexo. Neste encontro 117, voltamos a falar sobre o assunto, porque novas informações surgiram somando ao ensinamento que já foi dado. De todos os ensinamentos sobre sexo, um dos mais polêmicos é a proibição ao sexo oral. A maioria dos adeptos a este tipo de carícia não conseguem entender as razões que levam a este alerta dos Mestres Ascensos. Vamos agora ouvir um depoimento de um sujeito chamado Stephen Reynolds. Eu encontrei este texto muito interessante na revista Seleções. Nada é por acaso. Os mestres trouxeram essa revista nas minhas mãos. E ao folhear essa revista, eu encontrei esse depoimento do Stephen. Comecei a ler, achei interessante a fotografia dele, seu filho, aqui nessa revista. E qual a minha surpresa quando encontrei nesse depoimento um ensinamento muito importante com relação ao sexo oral e tirando aquela dúvida, finalmente fechando com chave de ouro, que qualquer um possa ter ainda com relação a fazer ou não fazer sexo oral. O texto é o seguinte. Começa assim, eu não vou ler todo, mas eu separei os pontos mais importantes para que vocês possam realmente sentir o que é uma situação como essa que esse homem passou. Ele diz, para mim tudo começa no mar. Nossa peregrinação anual a Cape Cod, em agosto, é o que nós, minha mulher Hilary, eu e Tinan, nosso filho de 3 anos, mais aguardamos e nos lembramos durante o ano todo. Chegamos pálidos, vindos do nosso apartamento minúsculo em Nova York, de uma só janela e apenas 15 minutos de sol em alguns dias de alguns meses. Alugamos então a mesma casa em Chatham, todo ano, desde que Tinan nasceu. É a nossa chance de ter contato com a luz do sol. Em nossa casinha, com varanda de tela e chuveiro do lado de fora, naquele mês de agosto de 2006, acabo de escovar os dentes e gargarejar com lidocaína. Estou com muita dor de garganta há várias semanas e engolir dói muito. Mas agora, depois do anestésico, consigo tomar café e observar o jogo de sombras verdes e prateadas na água. O vento agitando a superfície do mar. É o meu novo ritual. Lidocaína pela manhã, talvez mais um pouco antes do almoço. No fim do dia, quando dói muito, tomo Vicodin, analgésico à base de morfina. Tudo isso e talvez um pouco de gin para me ajudar a dormir. Sabe, essa minha garganta, digo a Hilary certa manhã entre gargarejos, não está melhorando. Vai ver que eu estou com câncer ou coisa parecida. Minha mulher, que não tem paciência com gente boba, entrega um copinho para o nosso filho e ergue os olhos com um suspiro. A hipocondria ainda vai te dar uma dor de barriga, diz ela. De volta a Nova York, semanas depois de férias, estou no consultório de um otorrinolaringologista. Os antibióticos e esteroides que tentamos não adiantaram e nada apareceu na radiografia. Mas a garganta dói cada vez mais. Assim, o médico enfia a mão em minha boca até tocar a minha garganta. Parece que o seu cotovelo vai bater nos meus dentes.
Ele balança a cabeça negativamente e me manda para uma biópsia. E agora já temos o resultado. Estou com um tumor na base da língua. Um carcinoma de células escamosas. Estágio 4, câncer na garganta. O primeiro dia é um absurdo surreal. A maioria das biópsias na boca e garganta dá resultado negativo. Até que a nossa não dá. Agora estou a ponto de virar uma mala na vida da minha esposa, a começar pela conversa que precisamos ter, algo como: puxa querida, sei que você está ocupadíssima, mas parece que vou precisar de uma cirurgia de emergência e em seguida de algumas semanas ou meses de rádio e quimioterapia. Dizem que esse tipo de câncer costuma ser agressivo e o tumor está crescendo. Discutem-se as probabilidades e chances de sobrevivência e de recidiva. O cirurgião diz que pode remover o tumor e que isso deve ser feito o mais brevemente possível. Acrescenta que há decisões a tomar e que existem riscos: lesões nos nervos, desfiguração, perda da fala, problemas para engolir e mastigar. O tempo todo eu fico pensando: o que foi que eu fiz? Acho que todo mundo começa assim. Porque o diagnóstico soa muito improvável. Eu nunca fumei. Como um dos oncologistas me disse baixinho, esse tipo de coisa era comum em hospitais de veteranos, sabe? Fume um maço por dia durante 30 anos, engolindo tudo com uma dose de vodka, eis como se desenvolve um câncer de garganta. Talvez um câncer de pulmão também. Mas aqui estou eu, com 45 anos de idade, formado, estrategista comercial de indústria tecnológica, alguém com o meu perfil não fumante, com menos de 50 anos, raramente tem esta doença. Há até pouco tempo. A doutora Maura Gillison, pesquisadora e professora da Universidade Johns Hopkins, foi uma das primeiras a estudar o vínculo entre o aumento dos casos de câncer de boca e pescoço em não fumantes mais jovens e alguns tipos de papilomavírus humano, HPV, transmitido sexualmente. É o mesmo vírus que causa a maioria dos casos de tumor e de câncer cervical. Os riscos são assustadores, porque o vírus é comuníssimo até mesmo em adolescentes. Nos Estados Unidos, 20 milhões de pessoas têm algum tipo de HPV e mais de 6 milhões o contraem por ano. Pode ser transmitido pelo sexo oral e tanto mulheres quanto homens correm risco de ser contaminados. Das mais de 35 mil pessoas que receberão o diagnóstico de câncer oral neste ano, 25% delas terão o diagnóstico ligado à infecção pelo HPV. Com a continuação do meu tratamento, espanto-me ao perceber que ninguém sabe nada sobre isso. Há mais na língua do que a maioria de pessoas possa pensar. Ela se estende até muito mais abaixo do que vemos. Nos ajuda a falar e a engolir e afeta a nossa respiração. É preciso ter uma língua para assoviar. Os bebês têm de dominar a língua antes de poder falar. Ela já foi chamada de um dos músculos mais fortes do corpo. Tem dezenas de milhares de receptores em orifícios minúsculos que levam ao nosso sistema as características de tudo o que a boca toca: um bife perfeitamente grelhado, um vinho tinto encorpado, o leite azedo, o remédio amargo, o beijo de um bebê, o corpo de uma pessoa amada. Esses condutos levam as informações até o cérebro. São elas que transmitem o gosto em todos os seus significados. Quem somos, do que gostamos, com o que parecemos. Aquela experiência um pouco doce demais, aquela outra sem tempero e aquela outra perfeita. E o que o vírus que causa câncer de útero está fazendo na minha garganta? Criando um tumor na minha língua, indo parar nos meus nódulos linfáticos, ameaçando a minha laringe e a minha vida? De acordo com a doutora Maura Gillison e outros, a resposta data de fins da década de 1970, quando a comunidade médica começou a perceber a disseminação do HPV. Ele está associado a uma mudança dos hábitos
sexuais, diz ela, simplesmente isso. Entre o surgimento da pílula anticoncepcional em 1960 e da AIDS em 1984, mais gente praticou mais sexo e tipos diferentes de sexo. Esses filhos dos anos 70, que cresceram com o divórcio e o sexo oral, têm agora 40 anos e o câncer começa a atingi-los. Enquanto o HIV chegava ao conhecimento do público, outros vírus menos divulgados também proliferaram, como os vírus da herpes e o HPV, muitas vezes assintomáticos e altamente contagiosos. Milhões de pessoas nos últimos 30 anos andaram brincando com a sorte, praticando, na verdade, o maior dos jogos de azar. Afinal, não importa quantos pratiquem sexo seguro com penetração, quase ninguém faz sexo oral com camisinha. Quando você descobre que o seu câncer está ligado ao HPV, começa a reexaminar todas as fichas do arquivo, procurando o instante em que você fez aquela escolha errada. Mas é impossível, não é uma vez só, é toda uma teia de encontros da vida, tudo o que nos levou a várias experiências e a múltiplos relacionamentos. Sem um erro isolado para que eu encontre e me arrependa, me entrego então ao medo e à culpa. Dizem que o risco de ter esse câncer pode ser centenas de vezes maior em pessoas que tiveram mais de 5 parceiros de sexo oral na vida. Quantas vezes eu me expus? Quantas vezes expus outras pessoas? Aí aqui eu pulo uma boa parte e continuo a leitura mais para frente. Os que afirmam que o medo não faz parte da equação se enganam. Eu tenho que examinar tudo isso muito bem e encontrar uma posição para mim. Serei passivo e distante? Devo pesquisar, estudar, aprender, me envolver? Será que eu quero vencer? Na verdade, eu não sei como serei afetado. Minha voz vai mudar? Vou perder um pedaço da minha língua e sei lá quanto da minha laringe e do músculo da minha garganta. Terei voz? O consultório que visitamos está cheio de pacientes tristes e assustadores, com cicatrizes desfigurantes e caixas de voz artificial. Como eu ficarei? Vou gostar da minha nova vida? Preciso encontrar um lugar na mente que me guie neste processo. Eu não sou um despreocupado, nem mesmo em situações normais. Na verdade, eu tomo remédio para tratar depressão e ansiedade e faço terapia desde 1990. Assim, ao me despedir da família antes da cirurgia, eu tenho muitos pensamentos e nem todos são sobre a beleza de permanecer mais 30 anos nesse planeta. Luto contra as coisas que não terminei de fazer e contra qual seria ou deveria ser a finalidade da vida. Ajoelho-me para despedir-me de meu filho. Ele disse: "Você está muito doente, papai?" Olho para nosso filho, um menino de 3 anos, diante da porta de um hospital. Não sei direito o que ele sabe ou sente nesse momento, ou do que ele se lembrará. Aí ele vai, a história segue, ele conta que fez a operação, o sofrimento na hora de iniciar a operação. Esses detalhes já não são mais importantes. Dali a 2 semanas, ele diz: "Depois da cirurgia, passo de oncologista em busca de um lugar para fazer rádio e quimioterapia. Um dos lados do meu pescoço lembra Dizzy Gillespie tocando trompete. E pontos na pele, como o de um Frankenstein, riscam-me a parte inferior do meu queixo, cruzando o pescoço até debaixo da orelha esquerda." E ele então consegue vencer o problema. Mas no caso dele, realmente, todo esse problema aconteceu por causa do sexo oral. Vocês vejam, então, que é uma manifestação que traz doença, comprovando que é uma anti-energia, um anti-ato. Essa revista Seleções, para quem quiser ler a história inteira, é de março de 2009. Então, esse texto trouxe uma nova luz, onde, se você não tem uma razão espiritual para deixar de fazer sexo oral,
você tem agora uma razão física, científica, comprovada de que este é um ato que pode trazer sofrimento de um tamanho que talvez você não sobreviva. E que seja muito sofrido, desfigurador e triste. Acho que ninguém quer passar por uma situação dessa. É isso. A Carla de Porto Alegre nos escreveu dizendo: Olá, Paulo, Maria Lúcia e estudantes do Grupo Virtual Soluz. Que a paz de Cristo inunde nossos corações e que o Arcanjo Miguel sempre nos proteja de todo o mal. Eu sou Carla de Porto Alegre. Minha pergunta é a seguinte. Lendo o livro Princípios Rosa Cruzes para o Lar e os Negócios, página 31, o texto diz que doenças, sofrimento e pobreza são invariavelmente o resultado da violação das leis naturais e espirituais. A pessoa vitimada das circunstâncias não necessariamente é aquele que violou a lei, pois ela será manifestada até a terceira e quarta geração. Entretanto, a respeito de quem tenha violado esta lei, aquele que sofre e é vítima tem em si o poder de ajustar as condições, dirigindo em seu próprio favor a operação de outras leis naturais e espirituais e vivendo em harmonia com elas. Minha pergunta é: primeiro, existe maldição de família? Aqui eu paro o seu e-mail, Carla, e digo para você o seguinte. Eu comecei a responder suas perguntas antes da gravação e vi que esta primeira pergunta sobre maldição de família é um assunto que se estende muito e necessita de muita pesquisa. Então, eu deixei para uma futura resposta. Eu vou responder neste programa as perguntas seguintes. Continuando. Teremos que pagar por erros cometidos por nossos ascendentes? Qual a posição da Fraternidade Branca e dos mestres ascensos em relação a doenças e sofrimentos que se perpetuam em algumas famílias? O câncer, uma doença tão presente em nossa sociedade, é uma purificação como consequência de atos errôneos cometidos no templo da Atlântida? Vitória sempre na luz, Carla. Carla, em parte sim, em parte não. Somente se você foi seu antepassado, terá total responsabilidade sobre seus atos. Caso contrário, pagamos pelos atos de nossos familiares apenas no sentido de karma familiar. Assim como existe karma planetário, existe karma familiar. Então não é assim como se você fosse ter de pagar por tudo que o outro fez, mas sim uma parte do karma é familiar, principalmente se você estava encarnado naquele momento, quando podia talvez ter tomado alguma decisão para alterar os resultados dos atos errados de certos familiares seus. E lembre-se, sempre existe a chama violeta para amenizar o karma familiar. Outra coisa é que existe também o karma positivo familiar, não só o negativo. Agora imaginem, um sujeito que seja primo, sobrinho, parente de Hitler. Será que esse sujeito vai ter que pagar todo o karma de Hitler? Eu não acredito. Isso não seria justiça. Isso não é justo. Agora, é lógico que o simples fato de carregar esse sobrenome Hitler já traz muito karma para quem o carrega. Há muitas razões, Carla, para a manifestação do câncer. Entre elas, a alimentação, remédios e o uso inadequado de aparelhos elétricos, por exemplo, celulares, e sabe Deus quantas coisas externas podem influenciar a manifestação desta doença. Mas, falando em doença de um ponto de vista kármico, familiar, as pessoas não nascem na mesma família por acaso. Elas têm sempre muito em comum, muita energia negativa similar. E essas energias negativas são causadoras de muitas doenças que atingem um mesmo grupo familiar, não só o câncer. Agora, sabemos que uma pessoa não necessariamente nascerá na mesma família para sempre. Uma pessoa pode evoluir e nascer em uma outra família com diferentes energias kármicas. Na verdade, somos todos da mesma família de humanos, uma grande família. Respondendo então à sua pergunta sobre o câncer originar-se na Atlântida, uma pessoa pode ter câncer ou outra doença manifestados por causa de um karma de uma outra vida, e neste caso sim, pode ter relação com o resgate kármico de uma vida que a pessoa teve lá na Atlântida, mas a vida na Atlântida com certeza não é a razão de todo o câncer.
Vamos ler alguns textos interessantes. No livro Alquimia de Saint-Germain, escrito por Mark Elizabeth Clare Prophet, está escrito, abre aspas, o amor de Deus, manifesto na chama trina, cintila com um fulgor imortal. Sua luz vibrante, radiosa e envolvente abrange os flamejantes centros solares de todos os sistemas energéticos macro e microcósmicos, interligados em sua manifestação material e espiritual. Retirem o poder do amor de qualquer um desses sistemas e seu eventual colapso será inevitável. Todo o sistema de mundos do corpo planetário ou estelar que já foi dissolvido, seja qual for a razão científica ou aparente, entrou em colapso devido à retirada da carga do amor do centro solar. O lapso do momento da retirada até o momento da dissolução pode estender-se de milhares até milhões de anos, segundo a concepção de tempo do homem. Ou pode consistir em uns poucos microsegundos ou na pausa entre eles. Mas o declínio de cada sistema tem início com a retirada do magneto do amor de seu centro. Assim, o amor é verdadeiramente o poder coesivo do universo. Uma das doenças mais temíveis existente sobre a face da Terra, na atualidade, manifesta-se como resultado do ódio que os homens sentem uns pelos outros, o qual, quando retorna àquele que o enviou, retira o elemento amor das células, causando assim a perversão da sua função. Através da invasão e metástase, a doença finalmente dissemina-se pelo corpo e sobrevém a morte quando a forma, cujas células perderam o poder coesivo do amor, não consegue então mais magnetizar luz suficiente para sustentar as funções corporais. Conquanto a causa possa ser milenar, adormecida há muitas existências, o karma do mundo chega no momento certo. Somente as torrentes de amor e os oceanos de chama violeta podem promover a resolução permanente do ódio pútrido que se aloja na psique do homem. Todavia, até os dias de hoje, algumas pessoas fizeram o voto de suportar o karma do mundo em seus membros. Santos e imaculados são estes que acolhem em seus corpos o pecado mundial do ódio humano. Assim, não julguem o enfermo, mas ajudem-no, elevem-no, curem-no através do amor. Para a cura de muitos tipos de câncer e de outros distúrbios emocionais, mentais ou físicos, a invocação do amor divino é fundamental. E o curador deve ser todo amor, em ação. Fecha aspas. Ou seja, não é porque uma pessoa está doente, nós já falamos isso aqui no programa antes, em nossos encontros anteriores, que essa pessoa teve aquele karma pessoal, pode ser um karma coletivo que a pessoa está carregando, assim como Jesus também já carregou o mal do mundo sem ter karma pessoal algum. Maria Lúcia, em seu livro Razão de Viver, diz o seguinte, abre aspas, o perdão é uma grande chave de alquimia e pode-se dizer que sem perdão não há transmutação ou autoaperfeiçoamento, elevação da alma. O não perdão cria uma camada de energia densa em torno do chakra do coração, que o torna endurecido. Esta energia causa bloqueios que impedem a pessoa de receber coisas boas a que tem direito. O Luiz Rey, em seu livro Você Pode Curar Sua Vida, mostra que não perdoar causa câncer, e como qualquer pensamento ou sentimento negativo afeta a saúde do indivíduo. Quando uma pessoa não perdoa outra, por mais injusto que este ato tenha sido, ambas ficam ligadas por um cordão escuro de energia densa e viscosa. Isso naturalmente impede a mudança de ciclos. Como evoluir, como seguir à frente na vida se existe uma corda amarrando a outra pessoa? Assim vemos que o não perdão é inimigo da evolução espiritual, abastança e prosperidade. É preciso desligar de outro e, assim, libertando a si mesmo e ao outro também, estar livre para um novo ciclo, dando um passo a mais na senda da autotranscendência. Fecha aspas. Então vejam no texto de Saint-Germain e de Maria Lúcia uma coisa em comum. Saint-Germain diz que o câncer é causado por falta do amor. O amor, nós todos sabemos, amar é servir. Amar é dar, doar-se.
Quem não perdoa está fazendo o quê? Está bloqueando um certo ponto de energia. Porque quem tem muito para dar não tem nenhum rancor por ter sido tomado algo dele, entende? Quando alguém nos agride, quando alguém nos rouba, quando alguém nos fere de alguma forma, qualquer tipo de tempo perdido com ódio, rancor e lembranças de não perdão, tomam o tempo que poderiam ser usado com amor. Quando não perdoamos, estamos com pena de nós mesmos. Quando estamos com pena de nós mesmos, estamos bloqueando a energia de amor. No livro Os Ensinamentos Ocultos de Jesus, de Mark e Elizabeth Klaproft, nós lemos, abre aspas, câncer, a última praga do egoísmo humano. Pessoas de todos os lugares não estão conseguindo compreender os motivos das devastações causadas pelas últimas pragas e os súbitos cataclismos que se abateram sobre seus países, casas e famílias. Esses são os sinais do final dos tempos e de provação. Devemos ficar atentos a eles para o conforto e iluminação dos filhos da Mãe Divina, de modo que a calamidade possa ser prevista e evitada pelo Espírito Santo e pela chama violeta invocada por nós. O ódio gerado pelos pensamentos e sentimentos humanos produz o que nós chamamos de câncer, uma das últimas pragas que tem causado tantas mortes trágicas nestes dias. Para alguns é o débito de um antigo karma, para outros é o sacrifício de suas almas no altar da comunidade mundial. Eles fizeram um pacto com Deus de assumir o karma de ódio do mundo em sua própria carne e sangue, suas células cerebrais e medula óssea. Prometeram suportar os pecados do mundo como fez Jesus Cristo, tanto para oferecer resistência ao karma mundial que está se desencadeando, quanto para obter uma melhor ressurreição, como está escrito na Epístola aos Hebreus. O primeiro passo na senda do discipulado é assumirmos a responsabilidade pessoal e psicológica por nossas palavras e atos, para melhor compreendermos as leis que controlam as frequências de vibrações pessoais e planetárias. Gostaríamos então de saber o que então é o câncer? Células cancerosas são células rebeldes que atacam e envolvem células sadias e as devoram para assimilar sua substância. Raramente nos damos conta de que um câncer ou uma pessoa cancerosa pode ser algo ou alguém egoísta, porque também existe um câncer espiritual. Você pode ter em seu mundo e irradiar de sua aura o tipo canceroso de sentimentos, de não querer dar nada de si, nem ao universo, nem aos seus semelhantes. Aí você se transforma efetivamente no mar morto. Só tem canais de entrada e nenhum de saída. Não tem os canais de doação para assim poder receber. As pessoas não compreendem as leis básicas do universo que mostram de maneira clara e bela que cada um de nós sempre recebe quando dá. Se paramos de doar e nos transformamos no câncer que pede, exige e drena a substância dos outros, seja por avareza, ganância ou falha em reconhecer o significado do amor verdadeiro, esta é a condição que se manifestará em nós mental, emocional e fisicamente. É considerado um caso terminal. E muitas vezes é tarde demais para fazer regredir os ciclos do karma. O câncer começa na psique do homem, como um estado da mente em que a pessoa não se importa com mais ninguém, além dela mesma. Nós costumamos dizer que aquela pessoa é egoísta, é fechada como uma ostra. Este tipo de personalidade constrói uma muralha de autodefesa e refugia-se no seu interior. É um abutre, apropria-se habitualmente da luz dos outros. Sempre parece dar, mas na verdade nunca dá coisa alguma de si. Quando você precisa dessas pessoas, recolhem-se às suas conchas como moluscos. Fecham-se e retiram-se para o anonimato das areias e mares da vida, camufladas por anêmonas e pedras de dureza pré-histórica, símbolos irremovíveis deles mesmos. Raramente se envolvem em planos e projetos que requeiram sacrifício. Sempre se aquecem com o calor do trabalho dos outros. Não estarão entre os portadores das velas votivas para o altar da sociedade. Se você
as estiver procurando, conseguirá encontrá-las porque são sempre as primeiras em qualquer fila. Sempre estão por perto quando se trata de seu interesse pessoal. Nunca perdem a oportunidade de se apropriarem de qualquer coisa que possam consumir, como a luz nos chakras dos portadores de luz. Em vez de dividir o que juntam com tanto empenho, são extremamente possessivos. Retêm o fluxo da água da vida e se tornam vítimas das vibrações do egoísmo que causam a decomposição e destroem o que tão cuidadosamente acumularam. As vibrações astrais destas reservas acumuladas começam a poluir suas células e a química cancerígena segue seu curso. A deterioração difundida na mente, na alma e no corpo, aquilo que mais temiam, abate-se sobre elas como doença, desintegração e morte. Olhando para o que resta desses indivíduos todos, invariavelmente dizem que ali não existe espírito. Só sobrou a casca. Isto é observado com mais frequência naqueles em que o câncer terminal é conclusão de um longo processo de autodestruição, a última marca do egoísta que devorou a luz, energia, consciência, criatividade de todos à sua volta. Eles não podem deter o karma inevitável deste vírus, autodevorador, que os consome por dentro. A despeito de todas as desesperadas tentativas para construir a casca impenetrável, não seria possível bloquear a malignidade, porque o inimigo contra o qual ergueram sua fortaleza estava todo o tempo no seu interior. Mas lembrem-se do seguinte: todos os dias pessoas aparentemente comuns, dispostas a sacrificarem-se, dedicaram suas vidas aos outros sem esperar qualquer recompensa. Elas desaparecem do cenário da vida vitimadas pelo câncer do egoísmo mundial manifestado nos seus corpos físicos. Talvez devido às substâncias químicas cancerígenas do ambiente, síndrome de poluição egoísta de grandes empresas que só se preocupam com o lucro, não pensando nas pessoas. São amantes da vida e muitas vezes prestando serviço abnegado a famílias e à sociedade, mas, bem no fundo de suas almas, sentiram a grande necessidade que o mundo tem de expiar seus pecados e se ofereceram de boa vontade. Outros também santos nesta vida escolheram em níveis interiores pagar até o último centavo de um karma antigo, de um passado esquecido, transmutando assim as angústias do karma planetário. Aparentemente, tudo isso parece injustiça. Nós que somos espectadores impotentes perante as metamorfoses físicas e psicológicas de almas cujos templos se tornaram o campo. Relembrando então o que foi dito até agora, podemos ver que, no princípio, o estado canceroso da mente não é aparente. Assim como frequentemente um câncer físico é detectado muito tarde, também esta doença da alma pode devorar as energias espirituais de alguém a nível subconsciente antes que seja diagnosticada. Por definição, a besta do egoísmo humano raramente se revela, porque ela serve a si mesma. Na maior parte do tempo estamos tão ocupados nos divertindo que não reconhecemos que estamos excessiva e perigosamente centrados em nós mesmos. Podemos ser egoístas até com o que gostamos, não permitindo a participação de outros porque não queremos compartilhar. Neste caso, pobres de nós, não conseguimos ver que as mais empolgantes descobertas que o homem poderia fazer a seu respeito são inerentes ao universo. Descobertas que lhe demonstram o seu próprio potencial espiritual, que fazem com que o homem compreenda subitamente que não é somente um corpo vegetando em um ambiente hospitaleiro. Neste instante ele compreende que é uma alma, e uma alma é algo maravilhoso. Alguns sentem dores e sofrem, ou se encontram em um estado de egoísmo pecaminoso, e nenhum de nós está isento de nenhum desses fardos. Nesse sentido, a evolução planetária é uma, contribuindo e partilhando da mesma frequência vibratória densa. Por isso, temos que vigiar e orar para que o karma mundial seja transmutado pela chama violeta do Espírito Santo, assim como os registros dos nossos delitos do passado que retornam para serem redimidos, de modo que possamos cumprir cada jota e tio da lei, da nossa cristicidade pessoal, tanto agora quanto no futuro. Permitam que a consciência superior
e o amor acelerem universalmente no desígnio perfeito para que todos possam progredir e usufruir de uma renovação planetária baseada na elevação científica do nosso nível de vibração pessoal. Pois o universo, tanto abaixo como no alto, é apenas um. O corpo de Deus é um. Seu amor nos unifica, ao suportarmos os fardos uns dos outros, até o final do karma mundial, nesse ciclo de trevas de Kali Yuga, que está esperando como a mulher grávida que gritava as dores do parto e com ânsias de dar à luz a era universal de paz, iluminação e liberdade. Fecha aspas. Maravilha, vejam que existem então várias formas de ódio ou anti-amor que causam câncer. E eu acho que uma das mais tristes é aquela onde a pessoa não perdoa e então ela passa a ser escrava do ódio do seu opressor. E o não perdão entra no mesmo nível, né, do ódio do inimigo. Triste isso. A Márcia de Ribeirão Preto nos escreveu dizendo: bom dia, queridos Paulo, Maria Lúcia e demais estudantes da luz. Gostaria de dar aqui o meu depoimento com relação ao nosso encontro número 111. Desde o dia que o ouvi, senti grandes mudanças e gostaria de dividir esta experiência com os demais estudantes, para incentivá-los a sempre pôr em prática os ensinamentos adquiridos através dos nossos encontros. Nunca durmo sem agradecer e fazer meus pedidos a Deus, porém nunca me preocupei como e em que posição fazia isso. Desde o encontro citado, passei a fazer as minhas orações antes de dormir de joelhos ao lado da minha cama, assim como eu fazia quando era criança. E tem sido verdadeiramente incrível como passei a ter um resultado imediato aos meus pedidos. Muitos dos estudantes podem achar que apenas o fato de eu dobrar os meus joelhos não traria mudanças nos resultados das minhas orações. Mas a minha postura não está sendo apenas externa, e sim, principalmente, interna. Quando me ajoelho, estou assumindo uma posição de entrega e submissão total à vontade divina, abrindo mão de meu livre-arbítrio e pedindo a Deus, pedindo que seja feita a vontade dele e não a minha. Deus conhece o que é melhor para mim, eu apenas suponho. O nosso encontro de número 111 foi realmente uma preciosidade. Os ensinamentos aí passados, como todos os outros o são, se colocados em prática. Não vou me estender mais, espero que os demais estudantes possam experimentar, como eu, os resultados de se colocar em prática os ensinamentos dos mestres ascensos. Fiquem todos na luz de Deus que nunca falha. Eu sou Márcia de Ribeirão Preto. Lindo seu depoimento, Márcia. Complementando o que você disse, em nosso dicionário esotérico nós podemos encontrar a palavra ajoelhar-se. E o que está escrito lá? Eu vou ler para vocês. Ajoelhar-se é entregar-se por completo ao ser superior, humilhar-se. Ao se ajoelhar, o indivíduo tira os pés do chão por completo e curva-se para a frente, submetendo-se ao ser ao qual se dirige, ou presta devoção, reverência, ritual. Ao curvar-se, o indivíduo deixa de estar sob a luz de Deus e entrega-se à divindade para a qual se curva. Quando nos curvamos a alguém, devemos fazer isso em reverência à chama trina no coração de quem nos reverenciamos. Sendo assim, só devemos nos curvar à luz de Deus. A Luciane Rey escreveu de São Paulo dizendo: boa noite, Paulo, Maria Lúcia e amigos da luz. Estou escrevendo para tirar algumas dúvidas sobre a aula da espada de São Miguel. Foi dito no programa que o ideal seria colocar a espada junto ao altar, mas como meu altar fica na sala e eu tenho uma filha de 4 anos, poderia guardá-la em uma gaveta ou em outro local? Sempre faço de 15 a 30 minutos o comando de luz para Astréia Miguel e a cada início de invocação tento visualizar uma pessoa, se não estou com a foto. Poderia usar a espada também neste momento? Quero aproveitar esse e-mail para agradecer mais uma vez o trabalho de vocês que sempre estão alimentando e me dando forças para continuar neste caminho.
Não basta termos somente a informação. Podemos ler um livro de autoajuda maravilhoso, mas depois de acabá-lo, muitas vezes nosso ânimo também acaba. Quero dizer que esse programa semanal sempre renova o meu ânimo para continuar neste caminho, e saber que existem outras pessoas trabalhando e aprendendo, assim como eu estou, ajuda muito. Vitória sempre na luz para todos nós. Eu sou Luciane de São Paulo. Luciane, como nós dissemos na nossa gravação da aula da espada, o ideal é colocar a espada no altar, mas se não for possível, não vejo problema algum em colocá-la em outro local. Apenas leve-a ao altar nas horas de trabalho espiritual. Sempre ofereça a espada a São Miguel antes de utilizá-la. Fique de pé em frente ao seu altar, levante a espada com a mão e faça a entrega dizendo: em nome do eu sou o que eu sou, em nome de Jesus Cristo, amado São Miguel, carregue esta espada com a sua luz, sobreponha-a com a sua própria espada, para que ela possa servir na libertação dos filhos da luz. Amém. Luciane, quando não tiver uma foto, visualize a espada contornando a pessoa, passando pelas costas, pela frente, por cima e por baixo, nos braços e nas pernas, em todo o corpo. Vai visualizando, levantando e abaixando a espada enquanto visualiza a cena do que você está fazendo. A espada não só pode ser utilizada durante o comando de luz, como só deve ser usada neste momento. Jamais eu passo a espada em mim ou em qualquer outra pessoa sem estar fazendo, naquele momento, as invocações e os comandos de luz ao mesmo tempo. Isso tem que ficar bem claro. Como nós dissemos na aula da espada, utilize a espada somente em trabalhos espirituais de frente para um altar montado para a presença eu sou, os mestres ascensos e o amado Arcanjo Miguel. Quem não ouviu esta aula poderá ouvir no programa do nosso encontro número 110, está lá disponível para vocês. São Miguel, amigos, em um ditado dado a Elizabeth Klaproth em 2/7/1988, ele disse, abre aspas, escutai, escutai, chegou a hora e este é o momento em que todos os guardiões da chama precisam empunhar a minha espada de chama azul. Portanto, encarrego os que têm talento e arte para desenhar uma espada pesada tal como esta, que possais empunhar sem maiores dificuldades. Abençoados, esta espada precisa se tornar física para vós, de forma que eu possa me tornar físico através de vós, e empunhar a minha espada de chama azul sobreposta a ela. Digo-vos, amados, que a espada empoeirada ou enferrujada, que não é empunhada, não vos trará a proteção cósmica do meu coração. Onde colocais o vosso braço e mão, eu coloco os meus. Onde não os colocais e não fazeis o chamado, posso permanecer como um pilar de fogo, mas pode ser que fiqueis fora da minha emanação áurica. Fecha aspas. Em 18/2/1991, Elohim Astreia deu um ditado à mensageira falando sobre o círculo e a espada da amada e poderosa Astreia. Abre aspas. Amados corações, empunham esta espada cerimonial para poderdes compreender que há muito tempo atrás foi dado o ensinamento através de Helena Blavatsky referente ao uso da espada física para se lidar com espíritos malévolos. E é isto que desejo ver-vos fazer, amados. Compreendei que quando empregais o aço e uma lâmina de aço, cortais ao meio os espíritos malévolos presentes no plano astral. Podeis empunhar esta espada, amados, e observardes como os seres das trevas fogem, como se escondem sob a cama e nos cantos e correm para o porão quando os veem chegar. Desta espada, amados, ou uma menor que seja mais adequada para viagens, pode ser utilizada por vós quando entrais em lugares públicos, tais como o quarto de hotel onde descansareis. Primeiro, deveis fazer os vossos chamados para que a Astreia remova os registros negativos deste quarto. Amados, não tendes a menor ideia do que acontece em quartos de hotel e dos registros negativos neles contidos. Falo sobre a vida e a morte, amados. Falo sobre aqueles que tiram as suas vidas em suicídio, que tomam drogas e trazem consigo numerosas centenas de entidades de maconha e cocaína. Imaginais por que não vos sentis tão bem? Pensais que é o ar, pensais que é tudo menos a manifestação astral que está no quarto. Nunca penseis em colocar em vosso corpo para
repousar sem pegar nessa espada de chama azul, sem pegar na sua contraparte física, invocando-me e ao arcanjo Miguel, bem como a outras hostes do Senhor, e pedindo para que todo esse lugar seja limpo. Podeis limpar vossa casa e campo de força da mesma forma. Astréia. Fecha aspas. Então vejam, amigos, o poder de Astréia e Miguel, o quanto eles nos chamam para utilizar a espada e pedir a ação deles através da nossa espada. A Luciana, esta semana, escreveu um outro e-mail que resolvemos trazer com urgência para vocês. Ela disse: ouvindo agora o programa do encontro número 116 sobre como se proteger do vírus da nova gripe, eu resolvi escrever para contar como faço essa proteção. Todos os dias eu faço a oração do manto da invisibilidade para mim e para minha família. E já fazia para a dengue, agora faço para o vírus H1N1. Isso começou no verão passado, pois sempre que a minha filha ia brincar na casa da minha mãe, voltava cheia de mordidas de pernilongo. Fiz o manto da invisibilidade para ela e realmente o problema acabou. Agora ela brinca tranquila e não tem mais nenhuma mordida. Se deu certo com os pernilongos, eu resolvi também incluir a dengue e o H1N1. É claro que eu não deixo de tomar as outras precauções necessárias e até algumas a mais, por minha filha estar com bronquite, mas eu tenho tanta certeza que esse vírus não vai chegar perto de nós que fico tranquila. Afinal, ele terá muito trabalho para nos achar. Vitória sempre na luz, eu sou Luciane. Luciane, maravilha, muito legal. Eu acredito mesmo que esse seja um meio de defesa muito bem intuído por você. Parabéns. A Iris Flame, da cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, nos escreveu algo interessante sobre o assunto da gripe suína. O título é Gripe Suína, mudando a mente para se proteger. O vírus causador da gripe é chamado de influenza. Gripe é igual a influenza, que é igual a influência, que é igual a não fluir, não ser espontâneo. Segundo a autora Louise Hay, em seu livro Cure Seu Corpo, o padrão de pensamentos e de comportamento de quem adquire uma gripe é reação à negatividade, temor, deixar-se influenciar pelas opiniões alheias. E o novo padrão de pensamento que devemos ter em substituição a este padrão negativo é: eu estou acima das crendices e imposições sociais. Estou livre de influências e pressões. É interessante, amigos, observarmos que, em casos recentes de gripes epidêmicas ou pandêmicas, houve situações de negatividade e temor em caráter mundial, e a população sofreu grande influenza da opinião pública, despertando o medo e o temor em relação ao futuro. Vejam só um descritivo resumido de cada surto epidêmico ou pandêmico da gripe, caso a caso. Aí ela descreve aqui 7 grandes epidemias. Em 1918, nós tivemos a gripe espanhola, após a Primeira Guerra Mundial. Em 1933, um surto ligeiro após a queda da Bolsa de Valores em 1929. Em 1946, outro surto ligeiro após a Segunda Guerra Mundial. Em 1957, a gripe asiática após o Pacto de Varsóvia. Era, então, uma ameaça de uma terceira guerra mundial. Em 1968, a gripe de Hong Kong, após o início da Guerra do Vietnã, ameaça também de uma terceira guerra mundial. Em 2004, a gripe aviária, após o ataque às Torres Gêmeas em Nova York e a guerra do Iraque, ameaça também de uma terceira grande guerra mundial. E agora, em 2009, a gripe suína, após a crise financeira mundial atual. A principal atitude para evitarmos qualquer gripe é confiarmos no processo da vida e não sermos influenciados ou influenciados, pela situação geral. Não termos medo do futuro. No caso específico da gripe suína, devemos evitar o temor em relação às questões econômicas e financeiras e também à própria gripe.
Devemos confiar na provisão divina e na prosperidade do universo. Livre-se da influenza. Negue as notícias de crise financeira mundial. Acredite no futuro, acredite na vida. Vamos deixar a energia fluir. Aí na sequência do e-mail existe um descritivo mais abrangente de cada surto epidêmico ou pandêmico de gripe que aconteceu nessas épocas. Vejam, amigos, que a fé e a confiança em Deus é a nossa maior arma, não só contra pessoas ruins e problemas financeiros, como também para as doenças. Nas 108 invocações de São Miguel, fazer a invocação número 100 é uma boa maneira de conquistarmos a confiança contra a influenza. Vamos agora afirmar 27 vezes comigo, em nome de São Miguel, em nome de São Miguel, em nome de São Miguel. O mal é irreal e sem poder algum sobre os filhos de Deus. Vamos comigo. Em nome de São Miguel, em nome de São Miguel, em nome de São Miguel. O mal é irreal e sem poder algum sobre os filhos de Deus. Em nome de São Miguel, em nome de São Miguel, em nome de São Miguel. O mal é irreal e sem poder algum sobre os filhos de Deus. Em nome de São Miguel, em nome de São Miguel, em nome de São Miguel. O mal é irreal e sem poder algum sobre os filhos de Deus. Em nome de São Miguel, em nome de São Miguel, em nome de São Miguel. O mal é irreal e sem poder algum sobre os filhos de Deus. Em nome de São Miguel, em nome de São Miguel, em nome de São Miguel. O mal é irreal e sem poder algum sobre os filhos de Deus. Em nome de São Miguel, em nome de São Miguel, em nome de São Miguel. O mal é irreal e sem poder algum sobre os filhos de Deus. Em nome de São Miguel, em nome de São Miguel, em nome de São Miguel. O mal é irreal e sem poder algum sobre os filhos de Deus. Em nome de São Miguel, em nome de São Miguel, em nome de São Miguel. O mal é irreal e sem poder algum sobre os filhos de Deus. Em nome de São Miguel, em nome de São Miguel, em nome de São Miguel. O mal é irreal e sem poder algum sobre os filhos de Deus. Em nome de São Miguel, em nome de São Miguel, em nome de São Miguel. O mal é irreal e sem poder algum sobre os filhos de Deus. Em nome de São Miguel, em nome de São Miguel, em nome de São Miguel. O mal é irreal e sem poder algum sobre os filhos de Deus. Em nome de São Miguel, em nome de São Miguel, em nome de São Miguel. O mal é irreal e sem poder algum sobre os filhos de Deus. Em nome de São Miguel, em nome de São Miguel, em nome de São Miguel. O mal é irreal e sem poder algum sobre os filhos de Deus. Em nome de São Miguel, em nome de São Miguel, em nome de São Miguel. O mal é irreal e sem poder algum sobre os filhos de Deus. Em nome de São Miguel, em nome de São Miguel, em nome de São Miguel. O mal é irreal e sem poder algum sobre os filhos de Deus. Em nome de São Miguel, em nome de São Miguel, em nome de São Miguel. O mal é irreal e sem poder algum sobre os filhos de Deus. Em nome de São Miguel, em nome de São Miguel, em nome de São Miguel. O mal é irreal e sem poder algum sobre os filhos de Deus. Em nome de São Miguel, em nome de São Miguel, em nome de São Miguel. O mal é irreal e sem poder algum sobre os filhos de Deus. Em nome de São Miguel, em nome de São Miguel, em nome de São Miguel. O mal é irreal e sem poder algum sobre os filhos de Deus. Em nome de São Miguel, em nome de São Miguel, em nome de São Miguel. O mal é irreal e sem poder algum sobre os filhos de Deus. Em nome de São Miguel, em nome de São Miguel, em nome de São Miguel. O mal é irreal e sem poder algum sobre os filhos de Deus. Em nome de São Miguel, em nome de São Miguel, em nome de São Miguel. O mal é irreal e sem poder algum sobre os filhos de Deus. Em nome de São Miguel, em nome de São Miguel, em nome de São Miguel. O mal é irreal e sem poder algum sobre os filhos de Deus. Em nome de São Miguel, em nome de São Miguel, em nome de São Miguel. O mal é irreal e sem poder algum sobre os filhos de Deus. Em nome de São Miguel, em nome de São Miguel, em nome de São Miguel. O mal é irreal e sem poder algum sobre os filhos de Deus. Em nome de São Miguel, em nome de São Miguel, em nome de São Miguel. O mal é irreal e sem poder algum sobre os filhos de Deus. Em nome de São Miguel, em nome de São Miguel, em nome de São Miguel. O mal é irreal e sem poder algum sobre os filhos de Deus. Amém. Maravilha, Iris, grande dica com todo esse ensinamento que a gente realmente tem que colocar em ação. A Edsônia, de Pato de Minas, mandou um depoimento para o grupo. Ela disse: queridos Maria Lúcia e Paulo, em um dos programas aprendi com vocês que podemos fazer a chama violeta por outras pessoas. Eu tenho uma pessoa na minha família que eu via que não estava muito harmonizada, estava bebendo muito, entre outras coisas. Eu comecei fazendo 3 vezes. Fulano é um ser de fogo violeta, fulano é a pureza que Deus deseja. O resultado foi visível. É maravilhoso o poder desta afirmação. Vitória sempre na luz, Edsônia. Maravilhoso, Edsônia, o poder da vontade unida à palavra pode operar milagres. Parabéns pela conquista e por dividir sua história conosco. A Eliana, de Euclides da Cunha, Bahia, nos escreveu dizendo: olá, Paulo. Eu usei a espada de São Miguel em mim mesma e depois que terminei, fiquei sentindo uma vontade de vomitar. Senti-me meio leve, com ardência e às vezes com dores.
Eu sinto isso quando passo a espada. Eu tenho pedido muito ao Arcanjo Miguel para tirar as entidades de vícios de todos os tipos. Quero saber quanto tempo para se limpar e purificar o corpo interior. Muita paz e luz, Deus abençoe. Eliana, isso pode perfeitamente acontecer, uma vez que as entidades, dependendo dos vícios que você esteja tentando se livrar e a intensidade desses vícios, eles podem estar muito enraizados em seu corpo emocional e físico. Se o mal-estar continuar, faça um bom período de chama violeta e astreia sem usar a espada, para só depois retomar o seu uso. O importante mesmo nesta fase é anular o vício, para que as entidades percam a força. Seria interessante, por outro lado, que neste estágio você tivesse alguém para passar a espada em você, alguém que estivesse preparado dentro dos ensinamentos que pudesse fazer isso por você. Mas se não for possível, não se preocupe com isso. Você precisa se libertar do vício. Buscando no botão mantras, o mantra número 2, mantras para a libertação com Jesus Cristo, você vai encontrar mantras que nós colocamos para ajudar os chelas a se libertarem dos vícios com a ajuda do Mestre Jesus. Eu posso afirmar que esses mantras funcionam, porque eu me libertei do vício do cigarro com esses mantras. Eu já contei essa história aqui em um programa anterior, aqui no grupo de estudos, mas eu sei que não é só você. Muitos estão com esses problemas de vícios e precisam de ajuda. Então nunca é demais voltarmos a falar nesse assunto. Jesus é o nosso grande Salvador e Ele pode atuar milagres em nossas vidas. E se entoarmos seus mantras de libertação, veremos verdadeiros milagres acontecerem em nossas vidas. Durante esses 2000 anos de ascensão, o nome Jesus, que significa Salvador, tornou-se cada vez mais forte. Quanto mais pessoas se libertam ao invocar sua intercessão, mais e mais o seu nome se fortalece. Experimente entoar o nome de Jesus e veja o resultado. E tem gente que diz que o nome do Mestre mudou. Um verdadeiro absurdo. Jesus é o meu Salvador. O meu, o seu, o nosso, de todos nós. O nosso Salvador. Entoar o nome de Jesus atrai a atenção dele sobre você. Om é a manifestação da matéria, na vida física. Entoar o mantra Om Jesus, Om Jesus, Om Jesus Cristo é o mesmo que dizer venha Jesus, venha Jesus, venha Jesus Cristo, aqui na terra comigo. Ou então diga apenas Jesus, 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 Jesus Cristo. Jesus, Jesus, Jesus Cristo. Jesus, Jesus, Jesus Cristo. Peça a presença dele. Entenda que o nome quer dizer Salvador. E no final afirme, Jesus me salve de tal vício. Jesus ajuda a parar de fumar. Jesus, Jesus, Jesus Cristo, liberta-me do vício do cigarro agora. Este foi o mantra que me libertou do cigarro e da entidade do cigarro. Eu dizia enquanto caminhava e respirava o ar puro. Na época eu morava nos Estados Unidos e fazia em inglês Jesus, Jesus, Jesus Christ, cut me free from smoking now. Jesus, Jesus, Jesus Christ, cut me free from smoking now. Jesus, Jesus, Jesus Cristo, liberta-me do vício do cigarro agora. Jesus, Jesus, Jesus Cristo, liberta-me do vício do cigarro agora. E isso eu fazia com muita emoção, com muita vontade. E assim você vai ver que você consegue a libertação de qualquer vício. Repita esses mantras que você tem nessa página, 33, 108 vezes ou indefinidamente encaminhadas, em momentos que você estiver esperando em algum lugar, ou dentro de um ônibus, quando estiver viajando ou indo para o trabalho, e sempre que sentir necessário. Procure colocar um bom ritmo, como em um mantra. Sabe, a coisa mais importante que os mestres ensinam é que, quando nós estamos sendo atraídos para o vício, nós estamos pensando naquela coisa que nos vicia. Então, a coisa mais importante é mudar o foco na mente. É colocar a atenção na presença eu sou, no Mestre Jesus, no Mestre Saint Germain, no Mestre Elmore, colocar a atenção nos mestres como se na frente dele você não fosse fazer aquilo, entende? Por exemplo, quem em sã consciência, sendo chela dos mestres, acenderia um cigarro na frente de Jesus? Ninguém. Então coloque Jesus na sua frente, no seu lado, com você, coloque Saint Germain, Elmore, e desse momento em diante,
a tua atenção passa a ser o mestre e não mais a droga, não mais o vício, seja ele qual for. Eu acho que é por aí. Ok? Espero ter ajudado. Coloque em prática isso. Não adianta apenas saber, é necessário ir lá, pegar essa página, imprimir, colocar uns papeizinhos com esses mantras próximos a você, no seu caminho, perto do seu vício, para que você seja barrada antes de usar o vício. São mecanismos de defesa que a gente vai fazendo. Essa técnica funciona também com relação àquelas pessoas que têm problemas financeiros ou em suas empresas e seus negócios. Quando você tem uma empresa que não está funcionando bem, que está dando prejuízo, eu que estudei administração, eu sei que na maioria dos casos o problema está na administração, na má administração, na falta de você ter aquela ideia certa e tomar aquela decisão correta. Então, se você chamar o Mestre Almora, da mesma maneira que você chama Jesus para te salvar de um vício, você chamar o Mestre Almora para te organizar, para trazer progresso para a sua empresa, então você vai conseguir, eu tenho certeza. Por exemplo, Elmora Khan, ajude-me agora a organizar a minha empresa. Elmora Khan, traga progresso para o meu trabalho. Esse tipo de invocação você tem que ser criativo e inventar, mas eu quero dizer, nós podemos chamar aqueles mestres que nos ajudam naquelas áreas em que nós estamos precisando. Como vocês sabem, o grande diretor divino ajuda na hora de iniciar um novo ciclo, um novo processo, ou na hora de reconhecer um novo caminho que eu nem sei o que é que eu vou fazer da minha vida. Então eu chamo o grande diretor divino. Mestre R, como ele é conhecido, né? Mostre-me um novo caminho agora. Mestre R, mostre-me um novo caminho agora. Esse tipo de invocação contínua, né? 100 vezes, 500 vezes, façam várias vezes, vocês vão ver que isso abre realmente portas. Participe do nosso grupo de estudos pelo endereço eusouluz.com.br. Tire suas dúvidas sobre os ensinamentos dos Mestres Ascensos enviando sua pergunta para o nosso WhatsApp 35 99728 5201. Colabore para a expansão da luz. Apoie o nosso trabalho. Não importa o valor. Participe pelo Pix contato@eusouluz.com.br ou fazendo uma transferência para a nossa conta no Itaú, na agência 1597, conta 20830, dígito 3. Lembre-se de curtir este vídeo e compartilhar com os amigos. Isso ajuda na divulgação do canal. Vitória sempre na luz de Deus e até o próximo vídeo.